Muito boa noite, bem-vindo aqui ao programa Intrometidos. Boa noite, meu caro Marcelo José. Quero dizer de minha alegria, de minha satisfação em aqui estar. Neste momento, quero agradecer a Deus, a Ele, tributando toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração a este Deus, todo o tributo. Ele que tem nos sustentado com sua forte e poderosa mão, Ele tem sido nossa âncora, nosso arrimo, nosso fundamento. Ele tem nos dado o dom da vida. Me prevalecendo da oportunidade, quero saudar com uma boa noite o doutor Gilvan Freire, a quem eu tenho uma enorme admiração. Obrigado. Nessa mesma simetria, quero eu cumprimentar com uma boa noite o doutor Ricardo Servo, dizer de minha alegria, de minha satisfação em estar aqui neste momento. Agradecer também ao senhor Carlos Magno. Então, para nós de Alhandra, é uma satisfação muito grande, neste momento, estarmos nesse programa que tem credibilidade. Este programa que é líder de audiência, esse programa que tem formado opiniões. Estamos à disposição. Muito bem. Vereador, como é que está a situação de Alhandra depois daquela confusão que ocorreu, depois da operação da Polícia Federal? Em que pé está aquela investigação? Como é que a Câmara de Vereadores se comportou e vem se comportando diante dessas denúncias e dessas investigações lá em Alhandra? Na verdade, Marcelo, lá em Alhandra, o poder executivo é corrupto e é corruptor. Lá é onde se joga todas as sujeiras para debaixo do tapete. E o poder legislativo, a Câmara Municipal, está de joelho. É uma extensão do gabinete do prefeito. É o quintal da prefeitura. Lamentavelmente, dos 11 vereadores, apenas dois vereadores, Jeremias Santos, essa pessoa que vos fala, e o vereador João Sufoco. Nós que fazemos este enfrentamento em face da corrupção, do caos. São 9 da bancada do prefeito. São 9 da bancada do prefeito. E 2 da oposição. E 2 da oposição. É um sufoco, não é? É um verdadeiro sufoco. Nós estamos fazendo esse enfrentamento porque nós acreditamos nas instituições. Nós acreditamos no Ministério Público, no GAECO, na Polícia Federal, acreditamos na Justiça. Nós acreditamos nas instituições e cremos que o trabalho está sendo feito. Agora temos um prefeito que ele sente-se o Luís XIV, rei da França, que também foi apelidado pelo Rei Sol, que tudo gira em torno dele. Ele, por ser um homem extremamente rico, dono de uma rede de supermercado, fazendeiro, administra 20 milhões de reais mensal. Então, ele é um homem extremamente arrogante, prepotente, presunçoso. Ele diz que não tem medo de justiça. Ele anda na cidade dizendo nos 4 cantos da cidade que o dinheiro dele é o suficiente para tudo. Então, ele desafia as instituições, mas nós continuamos fazendo as denúncias com documentos. O Tribunal de Contas tem aceitado, o Ministério Público tem aceitado. Imagine aí, um ônibus que estava em Bahia, 1 ano na oficina, mas através dos documentos da prefeitura, semanalmente, esse ônibus fazia o deslocamento sem o motor. Fazia o deslocamento de Bahia para Alhandra, abastecer 200 litros por semana. Durante 1 ano, um ônibus sem motor abastecendo no posto de gasolina lá em Alhandra. E existiu um outro fenômeno. O ônibus, já este com motor, estava rodando normalmente, mas dentro de 1 minuto. Em 1 minuto, isso está lá na polícia, a justiça já está com esse documento. Em 1 minuto, o ônibus abasteceu 200 litros. Dentro desse mesmo minuto, ele fez um percurso de 227 quilômetros e abasteceu mais 200 litros. Em 1 minuto, tudo isso. E nós pesquisamos que nenhum ônibus espacial teria condições de ter conseguido esse feito. Mas um ônibus lá da cidade de Alhandra conseguiu. Então, a corrupção está instalada. Lá tudo pode. Lá pode fraudar licitações, superfaturar preço,
pagar a primeira-dama um salário de R$ 14.551,46 para ela não trabalhar. Qual é o cargo dela lá? Chefe de gabinete. Ela nunca foi prestar um expediente na prefeitura. Mas aí teve algo criminoso. E aqui nós temos na bancada aí mais 2 advogados que vão dizer que nós estamos com a razão. No dia 25 de agosto, 25/8 de 2023, o prefeito constitucional do município de Alhandra, ele publicou um decreto, e no decreto proibindo funcionário público a gozar férias. Ora, é constitucional, está lá no artigo 7º da nossa Constituição, o direito à férias, o gozo de férias. Proibiu todos os funcionários de tirar de férias. Agora, interessante, agora no mês de outubro, ele tirou férias com a esposa dele. E ela é funcionária. E viajaram para a Europa. Foram lá para Roma. Quem é o prefeito? Marcelo Rodrigues da Costa, também conhecido como o ditador. Muitos lá estão intitulando de Osama Bin Laden. Então, o que é o terrorista do dinheiro público no nosso município? Então, ele, assim, se gabava nos palanques, dizendo que na gestão dele, jamais uma operação policial teria ido durante a gestão dele. Vai completar 3 anos agora, e já foram 5 operações policiais. Ele é o campeão em operação policial. A viatura do GAECO, deixando ela sozinha aqui em João Pessoa, sem motorista, ela consegue chegar na prefeitura de Alhandra, de tão habituada que está. Agora, existe um lado positivo nisso aí, de tanta polícia lá. Da última vez foram 14 viaturas, 40 policiais, uma verdadeira operação de guerra que montaram lá em Alhandra. E os policiais estavam certos, porque realmente é uma cidade que está vivendo dias sombrios. Tudo muito difícil, muito complicado. A população tem sofrido bastante. Falta médico nos PSF, falta medicamento. Dipirona, uma cidade milionária. A 4ª arrecadação no momento na Paraíba. A 4ª. Perdendo apenas para João Pessoa, Campina Grande e Cabedelo. Superou um mês desse aí Santa Rita e Bahia. Ali poderia ser a Dubai da Paraíba, por conta do número de habitantes, que é bastante resumido. Mas, lamentavelmente, o caos, a corrupção está instalada. E lá o prefeito disse que não iria sequer colocar os familiares dele na prefeitura para trabalhar. Ele, em parte, acertou. Ele não botou para trabalhar, ele botou para receber. A mulher dele nunca prestou um expediente. A primeira-dama recebe quase R$15 mil. Em um acordo que ele fez trancado dentro do quarto com a esposa dele, com a primeira-dama, e eles chegaram à conclusão que a prefeitura estava devendo R$234 mil a ela. E disse, não, vamos pagar. Sem ter uma ação na justiça, sem ter questionado a prefeitura absolutamente nada. Ele foi, livre e espontânea vontade, disse, não, a prefeitura está devendo esse dinheiro a ela. R$234 mil. Então, o vereador João Ferreira da Silva Filho, João Sufoco, ingressou imediatamente com uma ação e o Tribunal de Contas recomendou que ele não fizesse aquilo, não fizesse aquele pagamento. Mas ele, como é um fora da lei, como se a Constituição da República Federativa do Brasil não tivesse eficácia, vigência na cidade de Alhandra, ele pode pagar a qualquer momento, porque até proibiu os funcionários de tirar férias, ele proibiu. Agora, a esposa dele com ele tiraram férias. Eu não sou contra eles tirarem férias, não, que é constitucional. Eu acredito que tem que tirar mesmo, até porque para estar praticando a corrupção que ele está praticando lá, eu acho que dá muito trabalho para estar fraudando notas, falsificando as coisas e tal. Eu penso que seja cansativo também ser corrupto. Mas de modo que a esposa dele não trabalha, não presta expediente, só faz receber e foi tirar férias, proibindo os funcionários tirar férias. Ele achou pouco tudo isso que tem feito. Eu acho que para mostrar que tem muito poder, que é muito forte, ele determinou que mudasse o curso do rio.
Então, nunca na história da cidade de Alhandra mudaram o curso de um rio. E ele mudou, ele mandou mudar. Chegou lá as máquinas e cavou aquelas caçambas aterrando lá. E mudou e conseguiu mudar mesmo. Isso ele fez com 2, 3 dias. Tudo muito rápido, mudou o curso do rio. O maior crime ambiental na história daquele município. Mas nós temos... Deve ser para justificar aquela filosofia de que toda água corre para o mar, né? Então ele deve ter desviado o rio para o mar, né? Pro mar. O vereador, mar o senhor dele, não já o pensou mar- em fazer um seriado, não? Porque da maneira que o senhor fala aqui, o roteiro tá bem interessante, né? Isso dava uns 4 ou 5 capítulos aí. Agora, como é que Tenho está... certeza que sim. Agora, assim, me surpreende o vereador me dizer que são 9 vereadores da base do prefeito, mesmo após a deflagração de operações da Polícia Federal. Geralmente, quando uma gestão ela tem operações da Polícia Federal, ela enfraquece, tira a credibilidade e vai perdendo força, né? Os aliados políticos vão deixando, mas o senhor está me dizendo que são 9 vereadores ainda com... Mas se bem que tem tempo, né, doutor Givão? O senhor já foi do parlamento, sabe como é. O pessoal fica até o último instante para depois abandonar. Será que pode acontecer isso lá? Eu lhe digo que era assim. Ele se elegeu São com quantos vereadores? Desculpa. 11 vereadores. E eu me elegi ao lado do prefeito, desse atual prefeito. Eu fui o primeiro colocado da base dele, o mais votado. De modo que só passei 10 meses ao lado dele. Falei com ele 3 vezes. A minha esposa, essa que está aí, Ruth Nery de Freitas Santos, ela é assistente social, já havia sido secretária de ação social, gestora do Bolsa Família. Então, ela estava secretária de ação social do município. Então, a filha do prefeito mandou uma documentação para ela assinar. Porque o prefeito ele tem uma filha que é a controladora geral do município, recebe 8 mil. A outra filha é a secretária de finanças, recebe 8 mil. Então, enviou um documento para ela assinar, porque apenas 2 secretarias têm gestão plena lá na cidade de Alhandra. É a Secretaria de Ação Social e a Secretaria de Saúde. E a secretária de Ação Social é a ordenadora de despesa. De modo que veio diretamente lá da prefeitura para a então secretária, minha esposa, ela assinar uma ordem de pagamento no valor de R$90 mil em compras de cadeado. Nós analisamos com muita facilidade e percebemos o seguinte: nem se fosse para colocar em todos os presídios do estado da Paraíba, não daria R$90 mil. Não existe razão de ser uma questão dessa, não assinou. Então, prontamente a filha do prefeito disse: assine que a gente resolve aqui. Ela disse: não vou assinar. Aqui não comprou nenhum cadeado. R$90 mil de cadeado. Depois fizeram um alinhamento e um balanceamento em um Fiat Uno, com mais de 10 anos de uso, que o motorista estava se queixando, está precisando alinhar, balancear. Tal. Então fez esse alinhamento e balanceamento de um Fiat Uno. Aí chegou a ordem de serviço para pagar R$19 mil de um alinhamento e um balanceamento. Ela também não assinou. Numa compra de 3 mil cesta básica, que a então secretária assinou, ela assinou a licitação, foi lá. Quem ganhou a licitação foi um supermercado, um fornecedor de Campina Grande, para fornecer para a Alhandra essas 3 mil cesta básica. Então, de forma cuidadosa, muito diligente, a então secretária, Ruth Nery, ela foi verificar os itens que estavam na cesta básica. Então, constatou que em cada cesta básica estava faltando 5 itens. Estava faltando 2 fubas, uma margarina, uma sardinha, estava faltando essas coisas. Então, ela constatou em todas 3 mil cestas básicas. Então, ligou para o prefeito informando isso. Ele disse: fique calada, não se meta nisso. Não se meta nisso. Ele vem de muito longe, isso aí é besteira. Ficamos sem entender isso, mas por quê não se meter nisso? E assim entregou, digo: isso vai dar problema. Vamos sair de perto desse homem, esse homem é muito perigoso, pelo amor de Deus. E, de fato, nós nos afastamos dele porque não tinha condições. Não tinha condições de estar perto de um homem corrupto daquele jeito. Eu fui falar com ele, eu falando com o prefeito, na casa dele. Eu disse: mas prefeito, essas coisas estão erradas, não pode acontecer. Ele disse: eu investi R$2,7 milhões nessa campanha.
O meu salário não dá 700 mil durante os 4 anos. Eu tenho que tirar de alguma forma. Eu disse, mas desviar é praticar corrupção? Ele disse, e eu vou ficar no prejuízo? Eu disse, pronto, saí de perto dele. Saí de perto dele, não tem condições. Só deu 10 meses a parceria. Só deu 10 meses. Saímos de perto dele, graças a Deus. Permanecemos de cabeça erguida porque nós temos princípios. E os nossos princípios são inegociáveis. Será que ele tirou o investimento já? A essas alturas já triplicou, tirou. Tem fazenda lá no Rio São Francisco, ali naquelas margens. 3 supermercados, é muito dinheiro, é muita coisa, não faz nem questão. Ele é prefeito pela segunda vez, né? Pela segunda vez. E desde que ele foi prefeito pela primeira vez, há demonstração, há evidências de que ele enriqueceu, de que ele aumentou o patrimônio? No primeiro, parece que ele ainda estava aprendendo a desviar dinheiro. Não tem muito essa evidência, não. Agora, nesse segundo, ele veio profissional. Ele estava na faculdade. Ele estava na faculdade da corrupção. Aí terminou os 4 anos. Aí deu, sinceramente, esses 4 anos dele, eu acredito que deu para ele fazer um pós-doutorado em corrupção. Tá entendendo? É um verdadeiro mão nervosa. Então, é um risco muito grande ao erário. Ele tem prejudicado muito e as denúncias estão feitas no GAECO, na Polícia Federal. Tudo aí. Essa questão do desvio do rio, Rio, que é um crime ambiental. Crime ambiental. Ele responde por isso? Tem alguma ação? Faz 2 semanas isso que ele fez. Foi? Foi, mandou fazer. Já foi encaminhado para os órgãos esse desvio do curso do rio, sim. Para que ele possa vereador, eu gosto muito ali, que é uma área muito bonita, é linda aquela área. E eu me lembro que eu gostava de ir de Alhandra, ali por dentro, aí passar pelo mercado, descia pelos sítios e tinha aquela bela casa do Abiaí, né? Isso, aquela mansão, e pegava a PB-08. Havia um projeto de fazer uma ligação entre a cidade e a PB-08. Aquela ligação teve terminada? Está a todo vapor, está fazendo. Está fazendo. Quem está assim à frente, conseguiu junto ao governo do estado, é o maior político até hoje da história de Alhandra. Entendeu? O deputado Branco Mendes. Ok. Teve um mandato de vereador, foi o mais votado, foi presidente da Câmara, 2 mandatos de prefeito, 5 de deputado, os 5 foi o mais votado de lá. Inclusive o prefeito apoiou o deputado Felipe Leitão, investiu milhões, foi uma campanha muito forte, mesmo assim o Felipe Leitão foi derrotado em Alhandra. Quem ganhou a eleição em Alhandra foi o deputado Branco Mendes. A minha advocacia eleitoral, boa noite, né, primeiramente. Boa noite. Começou, Marcelo e os membros aqui, colegas membros da bancada e o vereador, começou lá, e o nosso telespectador começou lá em Alhandra, há 30 anos. E foi justamente, estava falando para Branco, na primeira campanha de prefeito dele. Eu conheço o vereador João Sufoco, conheço muita gente, Nildo, que foi presidente da Câmara, não era Nildo? José Lenildo. José Lenildo morreu, né? Morreu, exatamente. Então, a Alhandra é muito, muito próxima do coração das minhas ligações com Velto Braga. Eu advoguei para a família cartório. Braga. Do cartório, Vitor Ferreira Braga, um amigo e irmão do coração. Gente muito boa. De gente de longas datas. E comecei advogando lá. E a primeira campanha de Branco para prefeito. Eu advoguei na primeira campanha dele. 96. Sueli Cristina está aqui na audiência lá em Alhandra. Menezes Freitas está dizendo: parabéns, meu amigo Jeremias, companheiro da turma da Polícia Militar, curso de formação de soldado, Choque, 1994. Grande cão de guerra. Esse é honesto, tem nosso respeito e continência. Muito obrigado. Está aqui, Lu. O senhor é policial também? Eu fui policial militar ao longo de 18 anos. Quando a primeira turma do Choque da Polícia Militar, quando aconteceu um fato do ex, na época, então governador, né? O governador Ronaldo Cunha Lima, teve uma situação lá com o Tarcísio Buriti, e em seguida abriram a primeira turma do Choque, e eu tenho até esse jornal até hoje. Eu fui o 10º colocado.
Então eu passei 18 anos na Polícia Militar, foi quando eu fiz o curso de História, lecionei por 12 anos, 2 anos na Escola Renato Ribeiro Coutinho, a escola estadual lá em Alhandra, e 10 anos no Colégio da Polícia Militar, Nessa em época, Mangabeira. nessa época o senhor não nem imaginava que queriam comprar uma carreta de cadeados, não, para a polícia, não, de né? forma Para os alguma. presídios. Mas eu sempre fiz um enfrentamento contra o crime. Enfrentei lá na polícia e agora... O senhor não tem pela sua vida, não, porque o senhor assim demonstra um desprendimento e uma coragem muito grande, porque hoje na política as pessoas, elas, né, muita gente, eu não estou aqui citando o nome de ninguém, mas eu estou dizendo assim, de forma genérica, quando as pessoas entram numa confusão política, tem gente que é capaz de muita coisa. Às vezes não ela própria, mas alguém em nome dela, né? Porque as brigas políticas nas cidades Apaixonados, né? os apaixonados. O senhor... Em 2014, existia um fato muito interessante com esse atual prefeito. Nós tivemos a informação de que o genro do atual prefeito, estava contactando com 2 pistoleiros lá de Alagoas, do estado das Alagoas, para matar o vereador Jeremias Santos e o vereador João Sufoco, nós dois, lá em 2014. Mas isso chegou a ser objeto de inquérito policial? De inquérito policial foi, teve audiência, teve tudo, é uma série de coisas aí. Mas assim, alguém falou para ele, para o prefeito e para a turma dele, que a formiga sabe a roça que come. Então, ele sabe que também não é interessante. Não é interessante ele se alvorar por esse caminho. Ele sabe que não é. Eles sabem que não dá certo mexer nesse aspecto aí com o vereador Jeremias Santos, nem também com o vereador João Sufoco. Eles sabem. Não, tá dado o recado. Muito bem. Que confusão em Alhandra é grande. Muito Pois é, grande. e a gente nunca imaginava, né? A gente sempre via a grande João Pessoa, mas a gente sempre deixava a Alhandra um pouco de lado. É porque o Conde sempre absorveu mais essa questão Viu? da bandalheira política, né? Porque a gente tá olhando para... Cabedelo foi um desastre. Santa Rita foi um desastre. Bahia está sendo também um desastre. Então, aí lá vem agora, Caporã tá bem, porque também foi um desastre. Foi, mas Caporã está mais organizado. Está mais organizado. Está organizado. Agora quem está desmantelado é a Alhandra mesmo. A Alhandra é campeã em desmantelo. O senhor tem feito essas denúncias no Ministério Público? Tem tido resposta do Ministério Público, do Tribunal de Contas? Olha, o Tribunal de Contas, de todas as denúncias que foram feitas, o Tribunal de Contas apenas rejeitou uma, acatou todas. E eles estão respondendo. O Ministério Público também. O Ministério Público não rejeitou nenhuma. Aceitou e está dando andamento. Agora ele tem um aparato de 12 advogados, etc. e tal. É uma estrutura muito grande, a estrutura da prefeitura, mas isso não vai livrá-lo, não, de forma alguma. O crime está lá. Tem documento, tem provas demais quanto a isso. Mas o problema, vereador, é que a eleição está logo aí. Né? Ele pode eleger o candidato dele e tudo mais. Ele provavelmente será candidato à reeleição. Ele não já foi uma vez? Não, ele foi prefeito uma vez. Sim. Ele foi o único prefeito do litoral que perdeu. Ele perdeu para Renato Mendes. Renato, fora do poder, ganhou para ele. Ele foi para a reeleição e perdeu. E agora ele vai para a reeleição e vai perder novamente. Entendi. Se ele ganhar a reeleição, ele vai para o 3º mandato. Isso. O segundo contínuo e o terceiro, né? E o terceiro mandato. Mas não ganha, não. Está reprovado. Que ele, politicamente, cometeu um erro gravíssimo. Ele ganhou com os aliados e governa com os adversários. Então, isso é imperdoável. Essa questão de colocar a família toda na gestão, isso também não gera uma antipatia da população, é isso? Com certeza. A Demais. filha secretária financeira. A secretária de Finanças. Uma é da Controladoria do município. Controladora Geral, interessante. Controladoria Geral. Qual a finalidade, o intuito, o objetivo da Controladoria? É fiscalizar para combater a corrupção no município. Ora, e era essa Controladora Geral, a filha do prefeito, que estava carimbando e assinando
dizendo que estava tudo ok. Os carros sendo abastecidos. Foram olhar a placa de um carro que estava agregado na prefeitura. Eu disse, não, isso aqui não é placa de carro nenhum, não. Agregado por R$4.000. Era uma moto cinquentinha. Uma moto cinquentinha. Quer dizer, imagina aí, eles não tiveram nenhum cuidado de organizar uma corrupção, assim, que não desse para perceber. Uma moto cinquentinha agregada na prefeitura por R$4.000, pagando. Olha, o senhor falando desse ônibus, falando desse Uno, falando dessa moto, não tem mais o que falar, não, amigo. Não, esse ônibus sem motor, gastando diesel. Esse ônibus, rapaz, pelo amor de Deus. Eu acho que é o primeiro ônibus elétrico que chegou na história do Brasil. Meu Deus do céu. Isso é uma brincadeira. Ele deve ter um local de abastecimento de energia, uma tomada, porque... Esse escândalo do combustível dos automóveis, né, foi um escândalo que gerou muita notícia no estado todo, né? Praticamente foi noticiado por todos os setores de imprensa. Agora, tem processo a respeito disso? Tem processo em andamento. Em Tribunal de Contas? Tem no Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas deu parecer totalmente desfavorável contra o prefeito, contra a prefeitura. Totalmente. Aí o que é que ocorre? Existe sim essa última operação do GAECO, que foi lá para Alhandra. Aí foi quando o prefeito exonerou 3 funcionários. O secretário adjunto e o responsável pelo abastecimento. Ora, no ano de 2021, essa denúncia foi apresentada pelo vereador João Sufoco no Tribunal de Contas, no Ministério Público, e fez da tribuna da Câmara. Se o prefeito fosse um gestor sério, entendeu? Probo, ele naquele momento teria mandado instaurar um procedimento para apurar possíveis desvios de conduta daqueles funcionários. Não, ele foi para as redes sociais chamar o vereador João Sufoco de difamador, de caluniador, que não tinha nada de errado. E aí ele até disse assim, não se preocupe, vai ter a perícia. E a perícia vai ser positiva. Aí ele não sabe distinguir o que é positivo de negativo, porque ele disse que seria positivo. Foi positiva mesmo. Foi positiva. Aliás, eu não vou dizer que ele é tão inocente, não. Ele sabe o que é positivo e o que é negativo. Como ele sabia que estava praticando corrupção, ele disse que ia ser positiva. Nesse caso aí, ele acertou. Então, de modo... Aqui a colher ele acerta, né? Daqui a colher ele acerta, porque ele sabia, né, que era isso mesmo. Então ele defendeu. 2 anos após, foi que ele veio exonerar os funcionários. Mas o que é que acontece? A empresa que ganhou a licitação dos veículos lá em Alhandra, o contato dela diretamente é com quem? Com a chefe de gabinete. Quem é a chefe de gabinete? A primeira-dama, a esposa do prefeito. É de lá onde saía a lista de todos os carros para a Secretaria de Transporte abastecer. Então, eles lá não tinham autonomia para nada, simplesmente fazia o que chegava do gabinete do prefeito. De lá da Secretaria de Transporte, já ia a ordem de pagamento passar na Controladoria Geral. Quem é a Controladora Geral? A filha do prefeito. Olhava se estava legal, se não tinha nenhum desvio, se não tinha nada de errado. Assinava, carimbava. Mandava para onde? Para a Secretaria de Finanças. Quem é a secretária de Finanças? A outra filha do prefeito. É que e o genro era o quê? Assina. Chega lá. Assinava a filha do prefeito e assinava o prefeito. Então, saía da esposa, passava numa filha, ia para outra filha, terminava no prefeito. Ele não sabia de nada que estava acontecendo. Um genro recebe 8 mil. Recebe 8 mil reais. E o que é que ele faz lá? Nada. Trabalha no supermercado de Caporã. O maior supermercado da cidade de Caporã, que pertence ao prefeito de Alhandra. O genro dele, que recebe 8 mil, recebe 8 mil da prefeitura para trabalhar no supermercado de Caporã. A mulher do prefeito, a primeira-dama da cidade de Alhandra, recebe R$14.551,46 para trabalhar no supermercado dela, lá em Alhandra. Administra o supermercado. Recebe da prefeitura para trabalhar no supermercado. O senhor levou isso ao Ministério Público lá, Ian? Já levamos. Todas essas aí já está no Ministério Público. Tudo que o senhor está dizendo aqui entregou lá. Já está. Quem é a promotoria que está lá? Na verdade, tá sem um promotor. Era Lianza, meu amigo Lianza. Foi, doutor Lianza. Faz tempo saiu. Saiu. Aí foi Muitos doutor anos, Ranieri. Depois
Grande figura. Por último, estava a doutora Ilcleia Mozales. Muito bem, vereador. Pronto. A gente ainda tem mais uma entrevistada, é a sua estreia, né? Vamos aguardar os desdobramentos aí. Eu tenho o dever... Você tem que trazer para ele fazer a parte 2, né? Tem que voltar. Vai ter que voltar aqui. Porque... Será uma honra. Voltar aqui para a gente ter um tempo maior. Eu tenho a obrigação até de dizer, não tenho conhecimento assim, eu não tenho documento de condenação do prefeito, Marcelo, né? Por isso eu não posso chamá-lo de corrupto, não posso fazer esse tipo de atribuição, por causa da responsabilidade da questão do programa. Já o vereador pode. Hã? Já o vereador pode. Não, o vereador lá... É fiscal? Não, o grupo, eu tô vendo a hora, vem uma carreata buscar o vereador aqui. O povão tá tudo aqui no chat aqui, elogiando o posicionamento do vereador, cobrando da gestão. Eu acho que isso, de qualquer forma, é uma pressão na gestão, né, para que ela possa se explicar perante a sociedade. Não sei como é que funcionam os veículos de comunicação lá na cidade, se tem uma rádio comunitária, se tem espaço para a oposição lá, na mídia. Tem, velho? Marcelo, lá em Alhandra, eles estão impondo a ditadura do silêncio. É muito difícil falar lá. Inclusive, é a única Câmara Municipal do Brasil, a única, que vereador de oposição só tem direito de falar uma vez por mês. Pode dar o nome que não fala, não. É uma ditadura só, é um sacrifício. E o senhor fala onde, finalmente? É porque junto aos 9 não dá 1, então a gente fala uma vez só que a gente fala no mês, aí... Já serve o mês todo? Serve pro mês todo, não tem nenhum problema. Eu posso lhe dizer que essa sua fala aqui serve pro ano todo aqui. Eu creio profundamente, enquanto eles lá, simplesmente porque segunda-feira iria falar... Foi detonador. O vereador Jeremias Santos, eu e o vereador João Sufoco, os dois vereadores da oposição, aí eles cancelaram a sessão, sem nenhum motivo. Aí, imagina aí como Deus faz as coisas extraordinárias. Nos proibiram de falar da tribuna da Câmara, aí nós viemos aqui para o programa de maior audiência e credibilidade do estado da Paraíba, os Intrometidos. Tá vendo aí? O senhor já tinha ouvido falar nesses Intrometidos? Esse programa aqui? Sim. Com certeza, acompanham, assisti dezenas de entrevistas aqui. Esse programa é muito qualificado. Muito bem. O nível é lá em cima. Vocês são preparados demais. Mas com o doutor Gilvan aí... Eu acrescento só na idade. O vereador Jeremias chegou a votar em Gilvan Freire para deputado. Foi meu primeiro voto para deputado estadual. Ele e o pai dele. Foi eu e meu pai. Como é o seu pai? Sebastião João dos Santos. Figura, grande amigo meu. 81 anos de idade. Foi vereador, não? Não, foi não. Candidato ele foi candidato, mas eu que estou... O filho realizou o sonho do pai. Exatamente. Na Câmara. Mas eu que agradeço. Ele é muito político, o pai muito político, viu? Toda a vida foi muito político, Mas eu quero agradecer essa riquíssima oportunidade. Fiquem na paz, fiquem com Deus, tenham uma boa noite. E se tiver outras oportunidades, para nós será uma honra em poder estar aqui nessa bancada tão seleta. Vereador, o vereador é evangélico? Sou evangélico da Assembleia de Deus. Muito bem. Muito bom. Muito bem. O pai também. Obrigado. E seu Sebastião? Seu Sebastião é pastor, não? Não. Não. É só membro da igreja. Membro da igreja. Muito bem. A gente vai aos vídeos, Caio. Vamos aos vídeos e, na sequência, Beca Moraes, aqui na bancada do Intrometidos. Logo depois dos vídeos, um abraço aí ao pessoal. Sua esposa, como é que chama sua esposa, vereador? Ruth Neri. Ruth. E o nosso amigo... Eudes Santiago. Eudes foi quem fez a ponte. Eu de Santiago. Pediu espaço para o vereador Jeremias. Eu não sei se eu já lhe encontrei alguma vez em algum evento da polícia, lá no Clube dos Oficiais. Clube dos Oficiais. Não foi um o evento? Coronel Francisco, um amigo muito grande que nós temos. O senhor era oficial, não, né? Não, eu era soldado e fui cabo da polícia. Ok. Pois é. E a polícia, o coronel teve uma ideia de fazer um simpósio, uns debates lá sobre... A representatividade da polícia na política, ou seja, cada vez mais os policiais participarem para fortalecer a defesa dos direitos dos policiais, que seja na Câmara, que seja na Assembleia Legislativa, claro. Que seja na Câmara. Hoje nós temos um cabo da Polícia Militar que foi perseguido aqui no governo do estado da Paraíba, até a arma dele foi tomada e ele ia ser expulso da polícia, ia ficar sem salário, ia ficar... E hoje é deputado federal. E foi estadual, né? Foi estadual e federal com 130 mil votos. E temos o Sargento Neto também. E o Sargento Neto, bem lembrado, e o Sargento Neto de Campina. Então nós temos um deputado federal, um deputado estadual,
Tem um delegado da polícia também que é deputado estadual, que é Valber Virgulino, e tem policiais e vereadores em diversas cidades. Acabou de sair um policial aqui. Policial civil. Tarcísio Jardim. Pois não, vereador. Só para concluir aqui, é importante dizer que pela primeira vez na história de Alhandra, um vereador com recurso próprio, não foi com dinheiro de Câmara, não, foi com o meu dinheiro, porque eu estou vereador, mas eu sou advogado, militante. Sou advogado. Temos o escritório lá na cidade e aqui também em João Pessoa. Então, eu fui juntamente com a minha esposa, a Ruth Neri, nós fomos para Brasília 2 vezes esse ano, em busca de uma agência da Caixa Econômica Federal e uma agência da Previdência Social, do INSS, para a cidade de Alhandra. Muito importante. Mas o que acontece, para nossa tristeza, a agência da Caixa Econômica ia ser instalada em Alhandra e o prefeito botou 1000 obstáculos. E ela não vai ser instalada, pelo menos nesse primeiro momento. Porque ele exigiu, o prefeito exigiu, que ele iria construir o prédio, alugar por 30 anos, um contrato de 30 anos com a Caixa Econômica e dizendo já os valores. Ele estabeleceu. Que ele construiu o prédio dele para alocar. A Caixa Econômica vai dizendo como é que seria o valor, etc. Então, pronto. Nós fomos buscar, fomos 2 vezes Brasília este ano. Então, e aí, do INSS, precisou também da parceria da prefeitura. Ele também vetou, porque o que foi que ele disse? Não, se essa Caixa Econômica e o INSS chegar aqui em Alhandra, quem vai ganhar o nome é o vereador. Veja que tamanho de política, de político, de atitude. Quem ia ganhar? A população. Aquele que vende pastel, cocada, amendoim, dindim, todo mundo iria ganhar com isso, que o movimento na cidade ia triplicar. Isso gera emprego e renda, mas ele não conseguiu entender dessa forma. É lamentável e muito obrigado e uma boa noite. Muito bem. Talvez no final do ano que vem, depois da eleição, o senhor possa retomar essa luta, tendo um prefeito aliado, quem sabe? Quem sabe? Quiser. Vamos aos vídeos, meu caro Caio, e na sequência, Beca Moraes conosco na bancada do Intrometidos. O restaurante O Sertanejo tem para você o melhor da cozinha do sertão, com qualidade e variedade. São pratos especiais para você e sua família, com as delícias da cozinha sertaneja. Além da comida sertaneja, de domingo a domingo, você encontra também vários produtos do sertão. Restaurante O Sertanejo, um pedacinho do sertão na capital. Rua Odom Bezerra, em frente ao Shopping Tambiá, em João Pessoa. Telefone 98885-5654. Restaurante O Sertanejo, um empreendimento de seu Manuel e Aliete.